dia, hoje a gente está aqui em Lajeado Grande, na propriedade do Juliano. Ele vai mostrar um pouco sobre a pastagem e um pouco mais sobre o que ele trabalha aqui. Bom dia. Bom dia. Podia falar um pouco sobre a propriedade, um pouco sobre o plantio? Tá. Bom dia, meu nome é Juliano. A gente trabalha numa fazenda da minha família aqui. Trabalha eu, meu pai, meus irmãos e minha mãe. É uma fazenda de gado de corte e tem em torno de 20% de pastagem cultivada. O restante é pastagem nativa, campo nativo. Tem uma parte melhorada e tem alguma parte de culturas anuais. Tem milho e soja, que é em parceria com outro produtor, e tem pastagem de anual e perene. Hoje a gente está aqui numa área de pastagem anual, foi um milheto implantado em outubro, e essa área é uma área nova. Dentro de agronomicamente falando, não seria o ideal plantar milheto aqui nessa época, mas como é uma área nova, a gente instalou uma irrigação, atrasou a irrigação e por esse motivo foi escolhido plantar o milheto aqui. E foi feita correção de solo, fertilização? Sim, foi feito todo, como era uma área nova, foi feito análise de solo, foi feito correção, que é a calagem, e foi feita adubação também. Sim, o gado que vocês criam é estritamente extensivo. Uma parte é extensivo, é porque é cria e recria. Sim. Engorda tem, mas é só das vacas falhadas, então tem também engorda, mas é só de uma parte do rebanho que é uma porcentagem baixa dentro do rebanho. Então, qual é o tipo de forrageira? Ela é perene ou anual? Tá. Nessa área aqui tem uma parte que é perene e tem outra parte que é anual. Hoje eu vou mostrar para vocês só a parte anual, porque a perene ainda está em implantação, não tem nem o que mostrar para vocês, porque nem germinou ainda, foi plantado agora. Tá, e qual o tempo de duração dessa forrageira? Esse milheto aqui foi plantado em novembro. A ideia dele é usar, ele já está em final de ciclo. A gente está usando praticamente assim o que sobrou já. Então, novembro, implanta em novembro, usa dezembro, janeiro, fevereiro e um pedacinho de março. Então, 4 meses. É um tempo, eu acredito que para o milheto é um tempo curto. É difícil, ele tem um pouquinho de difícil manejo, mas tu vai adaptando, tem que fazer um pouco de rotacionado, porque senão ele estoura o pendão, tem que manter ele sempre na altura correta. E qual seria a resistência em relação à seca, umidade, frio? Quanto à seca, ele não é resistente à seca. Claro, se comparar com sorgo, se comparar com outras forragens, água vai faltar para todo mundo. Mas ele se adapta bem. Teve alguns meses que não choveu aqui, a gente ainda estava implantando a irrigação, então não estava funcionando ainda, não chegou a ser usado aqui, foi usar só em final de ciclo. Daí por isso que a gente começou a molhar e estourou o crescimento, a gente faltou o gato para colocar, não fechou bem. Mas qual que era a tua outra pergunta da umidade? Umidade, frio. Frio. Frio é complicado com o frio. Tu tem que implantar em novembro, porque se não o solo está muito frio, ele não vai germinar. Se plantar um sudão, tu consegue plantar um pouquinho antes. Mas se não tiver quente, o milheto não vai dar certo. Tá, e falando um pouco sobre o manejo do milheto, né? Qual que é a altura de corte? Tá, o milheto aqui a gente usa entre 30 e 60. Eu sempre tento manter ele em 40. É bem difícil. Sim. Porque além do pasto tem que estar na altura certa, tu também tem que ter os animais para essa área. Então eu procuro sempre manter o lote, digamos assim, se eu estou trabalhando com os terneiros, eu procuro manter os terneiros no milheto. Meu lote de terneiros hoje é 40 terneiros. Os outros ainda, na época, ainda estavam mamando. Uhum. Não tinha como eu aumentar a carga aqui em uma semana. Porque os terneiros ainda estavam com as vacas, eu ainda tinha que fazer
desmamar eles. Eu não posso desmamar e botar aqui, eles escapam, voltam para as vacas. Tem que segurar eles um tempo de mangueira. Então, eu procuro manter entre 30, no máximo 50. Bom, assim, ó, 40 centímetros o milheto. Mas nem sempre é possível. Esse aqui escapou. Sim. E como que é feita a produção e o manejo correto dessas plantas forrageiras? O manejo, como eu te falei, te mantém na altura aí, milheto 40, daí dependendo da forrageira, tá? Tu pegar um azevém é 20, então muda, é a metade. Só que um é de inverno, outro é de verão, depende da forrageira. Geralmente, as forrageiras de verão, anuais de verão, milheto, sorgo, se pegar nas perenes, as braquiárias, quase sempre vai ser um pouco maior a altura. Mas cada uma tem sua altura, daí tem literaturas que já te explicam qual a altura ideal. A adubação é conforme vem a análise, né? Claro, quanto mais adubo tu colocar, mais vai vir, mas tu tem que ir respeitando tem que ser economicamente viável. Aqui foi em torno de 5 sacos de adubo por hectare. Se eu botar mais, vai produzir mais? Vai. Mas o gado não vai pagar a conta. Então tem que ir jogando aí. Economicamente. Então, referente ao tipo de animal, qual é a raça e as características dos animais da propriedade? Tá, nessa área aqui está sendo usado os terneiros desmamados, né, que entraram na recria agora. São terneiros de 200 quilos, mais ou menos. E qual é o número de animais e idade do rebanho? Tá, são terneiros de 8 meses e tem aqui em torno de 40 terneiros. Ah, tu me perguntou a raça, é Angus. Tá. Qual é o tempo de pastejo desses animais e qual é o consumo diário que eles vão ter de pastagem? Aqui eles ficaram à vontade, né? Eles comeram o dia inteiro, então eles vão comer em torno de 3% do peso vivo em matéria seca. E como ficou à vontade, eu não mensurei quilos de matéria seca por hectare do milheto. Então não medi. Então, quais são os principais cuidados que tu tem com o manejo desses animais daqui da propriedade? Tá? Com os animais cuidar de sanidade, né? Tem que estar desvermifugado, carrapato, mosca, tem que botar brinco. O manejo sanitário e na pastagem é basicamente controlar o pasto. Tu tem que manter a altura correta da pastagem que tu está usando. O gado, ele, se tem pastagem à vontade, se tá a sanidade está em acordo, vai vir. Esse não é o problema. O manejo dos animais é que eles não saiam daqui, praticamente. Okay. Tu faz manejo rotacionado com esses animais? Tipo, eles não saem daqui, mas dentro da propriedade? Eu faço diferentes lotes. As vacas adultas ficam mais no nativo. Os terneiros em recria necessitam de uma alimentação melhor e eles que vêm para pastagem. Eles têm um ganho de peso alto pela idade deles, porque eles estão crescendo e estão ganhando peso. Eles têm um valor agregado maior, é a classe animal dentro da fazenda que me dá mais dinheiro, que é mais valorizada. Então, por isso que eu coloco eles nas pastagens melhor. O rotacionado vai pela oferta de pasto que eu tenho. Esse caso aqui aconteceu de subir, mas geralmente falta. Então, eu vou controlando a altura do pasto e controlando os animais. Coloco 2 horas, coloco 1 hora, conforme tem o pasto. Eu trabalhava antes com piquetes, rotacionado. Mas começou a aumentar o rebanho e começou a faltar mais e por isso eu faço esse manejo por horário. O rotacionado eu fazia mais antes, mas o manejo é mais difícil. Eu tenho que estar toda hora na área, eu tenho que estar controlando a altura todo dia e eu não consigo. Daí por uma questão de manejo eu mudei. Ou eu deixo todo, ou diminuo um pouco o lote, deixo o tempo todo, ou coloco pastejo horário para não perder todo mundo. Tem que ir indo, é um jogo de xadrez todo dia, tu vai botando na área, vai tirando da área, mas o segredo para mim é a altura do pasto.
tá ali vendo todo dia e virar bicho. Isso aí. E gostaria de agradecer pelo teu tempo, pela oportunidade de aprendizado e muito obrigado mesmo. Valeu, sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado. Após a realização desse trabalho, podemos tirar algumas conclusões sobre a propriedade e as condições de manejo. No campo 1, o que deu para observar é que o corte estava muito baixo e com isso a plantação de forragem não resistiu. Já no campo 2, a forragem estava muito alta e o gado não se sentiu à vontade para entrar naquele local e pastar. E no campo 3, que não foi mostrado no vídeo, mas nós temos uma imagem do local, existe uma plantação de milho, onde será feita a colheita para a realização de silagem e posteriormente o gado poderá ser solto.